que a oração tem que ter fé. A oração não pode ser um ato formal, religioso apenas. A oração ela tem que estar envolvida com fé. Nós começamos amanhã uma jornada que eu tenho previsto para este ano, que é a oração da madrugada. Amanhã, 5 horas da manhã, a igreja está aberta, fazendo um horário de 5 às 6 e depois de 6 às 7. Para dar oportunidade, de repente, a quem, trabalha, estuda, antes de ir para o trabalho, passar aqui num desses horários e dedicar um tempo de oração. Por quê? Uma das coisas que a gente tem percebido, muito interessante, é que o povo de Deus, embora saiba que precisa orar, ora pouco. Quantos têm consciência de que ora muito pouco? Sou o primeiro a levantar a mão. Por quê? Porque eu acredito, irmãos, que essa é uma atividade que não agrada a nossa carne. Nós gostamos de picanha, sexo, prazer, lazer, tudo isso que a gente gosta. Isso faz a nossa carne se sentir bem. Mas a oração, ela é uma batalha contra a nossa carne. A nossa carne não gosta de orar. Tudo porque é uma coisa que não traz prazer a ela. A Bíblia diz que são duas coisas opostas. Só que a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova criatura sendo criada dentro de nós. Que criatura é essa, pastor? Aquela pessoa que lá no fundo de você acredita em Deus, crê em Jesus, mas ela às vezes é tão raquítica, ela não cresce, ela é sucumbida pelas coisas da vida, pelos problemas, pelas crises, por tudo que acontece. Essa pessoa que nasceu de novo às vezes fica abafada. Se eu tenho fé em Deus, mas eu não consigo romper, eu não consigo avançar. E a oração é o caminho de alimentação dessa pessoa espiritual que está aí dentro de você. Quanto mais você ora, mais forte espiritualmente você fica. Então, eu falei isso pela manhã e eu quero dizer a você o seguinte: não se pode tomar posse do que não se acredita. Porque tem gente assim, não, eu vou conseguir isso, vou seguir aquilo. Mas às vezes isso é da boca para fora. É só para inglês ver. É só para as pessoas não incomodarem. É só para as pessoas não criticarem. Lá no fundo, às vezes a pessoa tem sérias dúvidas se aquilo realmente vai acontecer. Então, não pode ter esse problema. Não se pode tomar posse do que não se acredita e não pode ter o que não se espera. Eu tenho expectativas. Eu tenho projetos. Eu aprendi essa frase, não sei quem disse, mas eu aprendi isso com um pastor chamado Mike Murdock. Diz assim: a coisa mais terrível do mundo, preste bem atenção, não é a morte. A coisa mais terrível do mundo é não ter propósito de vida. E é verdade. A vida é vazia. E como é que eu consigo saber esse propósito? Uma vida de oração. Porque na oração, eu tenho dito aqui, é um contato de dois lados. Você fala para Deus e Deus fala no seu coração, no seu interior, no seu espírito. Pastor, Deus fala conosco, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo fala, porque Ele é Espírito, Ele está aqui. Deus não é um Espírito, Ele é Espírito. É como o oxigênio, vamos fazer uma comparação, Ele está presente aqui. E quando você suga o oxigênio, ele entra. Quando você busca Deus, você entra em contato profundo com Ele. Você chama Ele para dentro de você. E quando você chama Ele para dentro de você, Ele começa a te iluminar a mente. Ele começa a te dar ânimo, coragem. E tudo isso vem pelo processo da oração. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Você não pode adquirir fé até que comece a exercitá-la, é outra coisa. Porque para orar, eu tenho que orar com fé. Mas como é que eu consigo fé, pastor?
A fé é a coisa mais interessante que existe. Você lembra que nós, durante muitos meses aqui falamos uma frase: aprender fazendo. Isso é um lema do escotismo. O escotismo tem esse lema, que eles dão uma explicação como armam uma tenda, e aí você presta atenção, e a seguir o instrutor diz assim: agora comece a armar. Mas eu não sei. Comece que você aprende. Estava outro dia com a minha esposa, ela me ensinando sobre uma dessas plataformas que estão na mídia, né? Ela estava me explicando como é que funcionava determinadas coisas daquela plataforma. E explica dali, daqui e tal, né? E ela diz assim: agora você tem que praticar, porque você só vai conseguir desenvolver e entender essa plataforma aqui, seja do WhatsApp, seja do quais são as outras? Twitter, Instagram, né? Ela estava me explicando sobre o Instagram. Tem uns segredinhos que você tem que fazer ali. Você pode fazer isso. Agora, se você não praticar, você é o quê? Esquece. Quantas pessoas começaram a aprender uma língua estrangeira, não praticaram e esqueceram? Alguém lembra da equação do segundo grau? Fiquei até tonto. A não ser aqueles que gostam ou sejam da área, você nunca mais praticou, isso ficou lá para trás. Agora, a Bíblia diz, irmãos, e hoje eu quero falar sobre isso, que o homem foi gerado para funcionar como Deus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você sabe, você conhece a Bíblia, sabe que a queda de Adão gerou uma raça caída. Nós somos filhos de Adão, geneticamente falando, e geneticamente nós somos gerados em pecado. Aquele bebezinho lindo está ali no colo da mamãe, é um pecador. Não é porque ele faz pecado, não, é porque ele tem uma natureza que vai desenvolver este pecado. Você entende isso? Diga amém. E na primeira vez que ele dá uma resposta cruzada com a mãe vai dizer assim: quem é que ensinou isso a você? Não precisa ensinar, não. A natureza dele vai explodir. O DNA dele é adâmico. Então todos nós nascemos pecadores, porque nascemos com a natureza pecaminosa. Então o homem, quando foi criado por Deus, não foi criado para isso. Ele foi criado para viver como Deus. A Bíblia diz que imagem e semelhança nós tínhamos e teríamos o caráter de Deus. Nós teríamos a forma de Deus agir. Tudo isso Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, para viver com Ele. O homem, na verdade, foi criado por Deus para ser um semideus, porque era isso que Deus esperava. Porém, a Bíblia diz que essa queda gerou a entrada do pecado. Então, ouça o que eu vou falar para você agora. Perdemos o contato, e a forma de Deus se mover é pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que Deus se move ao seu favor? Como é que Ele se move para agir? É através da sua fé. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é fundamental na relação de oração, porque se eu oro com fé, a minha oração é atendida. Se eu oro com fé, a mão, o braço de Deus vai a seu favor. Então, o homem foi criado para isso. Eu estou apenas só recordando o que eu falei de manhã. Se você quiser aprender mais, vai na internet, porque isso vai ser colocado lá, e você vai ver o que eu expliquei essa manhã. Então, o conhecimento do mal foi destruindo a fé do homem. Aquela inocência que Adão tinha e Eva, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a Bíblia. Pastor, foi o sexo proibido, que era a maçã representava o sexo. Isso é uma bobagem sem fim. Quando a Bíblia fala do fruto do conhecimento do bem e do mal, era algo que abria a mente do homem,
que era então inocente, para conhecer as coisas ruins. Só que o homem foi mergulhando, mergulhando, na medida que os séculos foram passando, os milhares de anos foram passando, e o homem perdeu o contato com Deus. É isso que eu quero dizer para você agora, que Jesus veio para reaver o que estava perdido. Olha só o que diz aqui Lucas 19:10. Jesus foi enviado por Deus para reaver este homem caído, que somos nós. E isso, como é que Deus restaura este homem? É pela fé. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro passo para você se aproximar de Deus é você ter fé nele. É fé que ele existe. Fé que ele existe. Fé que... Porque o Filho do Homem é um dos nomes que dá a Jesus, que ele gostava de ser chamado, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O perdido. O mundo está perdido. E Jesus está tentando salvar essas pessoas. Através de quem? Através da igreja, através da palavra. É dessa maneira que ele entra. Então, só que a ausência da fé cria um vazio. Preste bem atenção. Você sabe que a minha filha fez um comentário comigo, que uma pessoa chegou para ela, dizendo assim: olha, eu não sei qual é o significado da minha vida, em trabalhar, vou para casa, cuido de casa, faço isso, e a minha vida não tem propósito. Aí ela falou: pai, eu vou dar um livro para ela chamado Vida com Propósito, de um pastor americano. E eu falei: minha filha, ela botou a bola na marca do gol, tirou o goleiro, é só chutar. Porque se a pessoa chegou a esse ponto de entender que não está encontrando sentido, é o vazio deixado pela fé, a qual sempre foi a fé e será a forma de fazer as coisas funcionarem no reino de Deus. Muitas pessoas não têm entendido que a falta da fé cria um vácuo, e essa pessoa começa a ter medo, a ter dúvida, a ter toda sorte de tristeza. Quem vive na fé, vive sempre bombado, sempre com coragem, sempre com ânimo, sempre disposto, sempre ir adiante. Não fica caído, não fica arriado. Então, sem fé mergulhamos num mundo de preocupações, num mundo de tormento na nossa alma, e muita gente está deprimida, passando por depressão. Não é só por isso, mas também por isso. Então, quando a Bíblia diz que é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós, quando Jesus disse assim, ó, o reino de Deus não dirão ele, ali, ou acolá, ele está estabelecido dentro de vocês. Deixa eu falar uma coisa sobre o Espírito Santo e o reino de Deus. Quando você não entrega a sua vida a Jesus, Deus toca muitas vezes na sua vida. Deus toca no coração de toda a gente, porque o ministério do Espírito Santo está na terra. Jesus disse: é necessário que eu vá, que o Espírito Santo venha, e ele testificará de mim. Então o Espírito Santo está fazendo o seu trabalho, ele toca em toda a gente. Então isso que você vê de arrependimento, e o mundo não está pior do que está, porque o Espírito Santo está agindo. Mas preste atenção, quando você se converte, ele deixa de ficar tocando em você e passa a morar dentro de você. Por isso que a Bíblia diz, ó, lê aqui para mim. Jesus passa a habitar dentro de você a partir da morada do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que te visitava de vez em quando, ele passa a morar dentro de você. E ele vai começando a te esclarecer, a te iluminar, a esclarecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia e mais você ora, mais fé você tem, mais vitória você tem, mais coragem você tem, mais ânimos você tem. E a gente vê que às vezes muitas pessoas estão dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, desanimadas. Por quê? Gasta muito pouco tempo de comunhão com a palavra e com a oração. Então, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre
que Deus criou esse homem para viver uma vida de fé. Primeira coisa que você precisa saber, que o reino de Deus não é comida nem bebida, a justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E Deus criou para viver esse homem nesse ambiente do reino de Deus. Tanto é que eu falo muitas vezes aqui, a Bíblia afirma isso, nós somos cidadãos dos céus. Você já viu uma pessoa quando ela vai para um outro país? Pastor, mas eu nunca fui no céu, como é que eu sou cidadão do céu? Já viu quando uma pessoa vai para um outro país e se esse país, o sistema de reconhecer a nacionalidade for por nascimento no país e não pelo sangue, porque algumas formas de se reconhecer a nacionalidade de uma pessoa, tanto é que a criança nasce naquele país e se não tiver em missão diplomática, ela passa a ser cidadão daquele país. Os pais são de outro país, mas ela nasceu ali. É uma das coisas que na América estavam fazendo. Muita gente ia no período de 7 meses, viajava para lá, 6 meses, ficava lá o período de visto de turista e a criança nascia lá. E ele nascia o quê? Cidadão americano. Como ele era bebê e os pais tinham que cuidar, os pais ficavam no país até normalizar. Mas por que, pastor? O senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque quando você nasceu, você é cidadão do céu. Quando você nasceu de novo, você nunca foi no céu. Aquela criança nasceu lá, mas ela é brasileira. Eu conheço filhos de brasileiros que são brasileiros, têm cidadania brasileira, que nasceram lá e que nunca botaram os pés aqui. Falam português, porque em casa fala português, mas eles sabem que são do Brasil. A cultura dentro de casa é a cultura brasileira, a língua dentro de casa é a língua brasileira, mas eles vivem em outro país. Preste bem atenção que eu vou falar. Você nasceu aqui, mas você não é daqui. Pegou isso aí? Você nasceu em Cristo, você é uma nova criatura em Cristo, você nasceu espiritualmente aqui, mas você é cidadão do céu. Só que você tem que entender a lei que rege essa cidadania do céu. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, que Deus criou você para viver de uma maneira. De que maneira? Pela fé. Como é que vive o cidadão do céu? Pela fé. Mas se eu não tenho fé, a minha vida é uma agonia. Sou do céu, tenho título, mas eu estou vivendo como uma pessoa comum. E você não é uma pessoa comum. No dia que você entender que você não é uma pessoa comum, quando eu digo comum, não é que você seja superior ou mais importante, que você tem uma natureza divina dentro de você, que você pertence, está ligado a um futuro que é no céu. Isso muda na sua cabeça o seu comportamento. Quando as crises vêm, você não se entrega nela, você não é arrastado por ela, porque você diz assim, isso vai passar. Vai passar porque Deus está comigo, vai passar porque Deus atua na minha vida, vai passar porque a fé chama a existência as coisas que não existem, vai passar também, porque se não passar, uma coisa eu tenho certeza, eu vou para o céu e vai passar. Quantas vezes, irmãos, eu vivenciei na minha vida, nos últimos dias de vida da minha mãe, que era uma crente fiel ao Senhor, um dia chegou para mim e disse assim, eu já estou cansada. Ela estava muito debilitada e sofrendo muito por causa dessas debilidades, desculpa. E falei, mãe, isso é muito simples. A gente faz uma oração de entrega. Quer fazer essa oração de entrega? Quero. Logo a seguir ela partiu. Porque ela tinha certeza que o céu
é muito melhor do que essa coisa que nós vivemos aqui. Pastor, eu nunca fui no céu, mas ele existe. E ele existe, como é que o senhor sabe que ele existe? Porque é impossível que as coisas que aconteçam de milagres aqui nessa terra, e que eu já presenciei ao longo desses 40 anos de cristão, preste bem atenção, é impossível que Deus não exista. Pelas curas, pelos sinais, não estou falando nem para a Bíblia não, estou falando de vivência, que a fé fez realizar. Por isso que uma pessoa que, se ela não se envolve, ela não ora, ela não busca, ela nunca desenvolve, ela fica sempre nanica. E como pastor, o meu dever é criar com você circunstâncias que levem você a exercitar essa fé. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou mandando botar um outdoor lá perto do metrô de Irajá, com a mesma placa que vai estar aqui, oração da madrugada. Na expectativa de que outros irmãos, em outras igrejas, ou mesmo nas suas próprias casas, se despertem para levantar um pouco mais cedo e orar. Pastor, eu não posso estar aqui, mas eu quero fazer. Ótimo, tudo bem. O estar aqui, eu já falei isso aqui, eu quero repetir. É que nós somos muito indisciplinados pela nossa natureza da carne. Gente que começa a orar e daqui dorme. Eu sei que nenhum de vocês aqui fazem isso. Vocês são santos. Começa a orar daqui a pouco. Sem falar aqueles econômicos na oração. Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu fico pensando, Deus, vendo isso assim. Jesus, quando é que vão crescer? Quando é que vão entender a minha palavra? Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele fica ávido a pessoas buscar-me-eis e achareis quando buscar todo o vosso coração. Ele pede para bater, Ele pede para buscar, porque Ele está afim de se revelar a você e revelar o poder do reino de Deus. Mas Ele só pode fazer isso com um start seu, com um clique seu. Isso não depende dele. Depende de você. E você busca e ele dá, e você busca e ele dá, e você busca e ele dá, e aí você busca e ele dá. Por quê? Porque ele está doido querendo ter gente que o busque, que o adore em espírito e verdade. O ambiente do céu é um ambiente de fé, irmãos. No reino de Deus, tanto na glória quanto aqui na terra, porque o reino está lá, mas o reino está aqui também, através de você. Só funciona se houver manifestação de fé. O reino de Deus sem manifestação de fé é só religião. Religião não salva ninguém, nem a religião evangélica, nem a religião católica, nem religião não salva ninguém, irmãos. É a vida de intimidade com Deus. É isso que eu estou tentando levar a você entender e a praticar. Então, a fé no reino de Deus é como água na terra. Se a água acabasse na terra, o que aconteceria com a terra? Por que essa defesa toda dos oceanos, das nascentes, de tudo? Se faltar água, como é que foi esses dias aí da SEDAI? Carregar galão de 20 litros, né? 20 litros tem aqui. Comprar, sair fora do seu orçamento. E na próxima eleição tu voltas nesse camarada, um vítima, para ele novamente. Vocês têm que aprender a crescer, tanto na fé quanto na prática de vida. Preste bem atenção. Se a água faltar, você vai ter problema. A oração da fé é assim. Assim como nós precisamos da água para manter a vida natural no planeta Terra, da mesma forma, a vida no reino de Deus só se manifesta no ambiente de fé. Vocês concordam que há diferença entre igrejas e igrejas? Quantos aqui concordam? Mesmo as igrejas evangélicas. A diferença da pregação, diferença da adoração, do louvor.
E eu percebo, irmãos, isso não é da agora, porque sou pastor. Eu sempre percebi que algumas igrejas tinham mais evidências da presença de Deus, quer pela palavra, quer pelos milagres, quer pelo louvor. E outras igrejas que a pessoa entra e sai sem nenhum conteúdo, sem nada. E aí você diz, por quê? Primeiro, muitas vezes porque a pessoa vai, entra por aqui e sai por aqui. Outras, porque a coisa é tão religiosa, mas tão religiosa, que você só vai marcar ponto. Cumpri a minha obrigação e pronto. Eu não quero que você entre aqui para cumprir a sua obrigação religiosa. Eu quero que você entre aqui e ouça a palavra e veja a manifestação do reino de Deus na sua vida, na vida dos irmãos, e saia daqui para manifestar esse reino, porque vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus está em você também para que os outros sejam abençoados. Então, se você não tiver esse ambiente de fé dentro de você, que muitas vezes está aí, você cheio de dúvidas, de medo, então o reino de Deus ele não vai prosperar, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, são coisas espirituais, é a justiça, é a justificação por meio de Jesus, é paz, é alegria no Espírito Santo. Como é que uma pessoa cristã pode ser um atormentado se ele tem Jesus? É porque ele não está vivendo dentro do reino de Deus, ele não está vivendo essa vida de fé. Então, eu queria ler com vocês em Hebreus 10, versículos 38 e 39, para não ficar só nas minhas palavras, mas daquilo que eu extraio da Bíblia. Hebreus 10, 38 e 39, assim: todavia o meu justo viverá o quê? E se retroceder, pastor, não consigo, não dá, não vou orar, perdi o ânimo. Isso é retroceder. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele o quê? Não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer nas pessoas que começam e terminam. Ele está esperando que você continue. Próximo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação de quê? A alma que vai conservar, a fé que vai conservar a sua alma vívida. Sua alma vai ter vida se houver fé dentro de você. Viver pelo que vemos não nos deixa conhecer o poder de Deus. A nossa obediência tem que ser pela fé, irmãos. Como é que o senhor obedece? Porque eu creio. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Deus fala com você, fala comigo. A Bíblia diz que a obediência é por fé. Não é por imposição, não é por regime religioso, não é por esquema de igreja. Obediência é por fé. Onde é que está isso? Romanos 16, 26. Quero que você saiba que tudo isso que eu estou falando tem na palavra de Deus. Obediência é por fé. Se Deus me provar, eu vou crer. Para com essa bobagem. Você tem que crer primeiro para depois ver. Não é ver para crer, é crer para ver. Então a atitude de fé, ela sempre vem primeiro. Vamos lá? Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Vale a pena ler todo o contexto, mas eu só estou tirando essa parte aqui. Para o quê? A obediência por fé entre todas as nações. A fé, irmãos, é caminho para a descoberta do que é o reino de Deus. Como funciona ele no céu e na terra. Você já viu na oração que Jesus ensinou, chamada oração do Pai Nosso? Ele diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra. Deus quer que você desvende
a vontade de Deus aqui na terra e no céu. Então, eu estou tentando tirar o foco seu só de você achar que as suas conquistas são conquistas materiais, de ter dinheiro, de ter casa, de ter isso. Irmãos, isso tem que ser a consequência da busca do reino. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e o que você precisar, Ele que garante. As demais coisas vos serão acrescentadas. Isso tem que dominar o seu coração. Eu estudo para conseguir uma boa profissão, eu trabalho para ter uma melhor situação, trabalho. Eu busco, tudo isso mas tudo isso tem que estar submetido ao reino de Deus, ao governo de Deus. E de vez em quando você tem que dizer: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade ou só estou fazendo a minha? Eu de vez em quando eu pergunto isso para Deus. E já tive algumas vezes uma resposta desagradável. Se manca, Carlos Alberto. Acorda. Porque o meu reino não é isso. Então, é fundamental que você entenda isso assim. Eu sei que essa pregação, irmãos, não agrada, porque a gente está vendo na televisão cheio de pregações dizendo: olha, é bênção disso, é bênção daquilo, e parece que Deus é o Papai Noel. Mas a relação que a gente vê na Bíblia, quem estuda a Bíblia sabe que a relação com Deus não é uma relação de Papai Noel que dá presente. A relação com Deus é uma relação entre pai e filho, é uma relação de senhor e servo, é uma relação de amigo, é uma relação de intimidade. Dá para entender isso? Diga amém. Em que você conhece Deus e Deus te conhece. É essa relação. E não apenas chega lá, vou falar para a petição: Senhor, manda aí. Olha, escuta bem o que eu vou falar. Se você criar seus filhos, preste bem atenção, você que é pai e mãe, sem que eles tenham obrigação dentro da sua casa, do seu lar, alguma obrigação, algum a fazer, alguma responsabilidade, você vai criar um monstro que só quer me dá, e nunca vai aprender que para ter tem que dar, porque a Bíblia diz que é dando você recebe. Nós estamos criando uma geração egoísta, que só pensa no visual, que só pensa na aparência. Vão virar defunto. Quero dizer para vocês aqui que vocês todos vão virar defunto. Acorda! Eu só me lembro disso quando olho no espelho. Eu digo: caramba, como eu envelheci. Eu sei que as loiras não envelhecem, mas tudo bem. Mas ouça bem que eu vou falar para você. Se você quiser criar seu filho para ser um vencedor, crie nele formas. Eu não me arrependo. Eu sou grato a Deus pela forma que eu fui criado. Minha mãe criou os filhos, cada um tinha uma função. Roberto não pegou esse tempo não, mas pegou, né? Sabe a minha função em casa? Sabe qual era? Era encerar a casa lá em Brasília. Aquele vermelhão. Lembra do tempo do vermelhão? Passava. Aí você passava, depois ia com escovão, porque não tinha máquina, né? Limpar o quintal. Às vezes o quintal da tua casa está cheio de mato, seus filhos entram, pulam: ih, pai, está cheio de mato. Vai limpar, sem vergonha. Só quer ficar lá no computador. Preste bem atenção. Essa pessoa vai ter uma vida virtual. No dia em que ele for solto no mundo e que ele não tiver criado anticorpos, você está entendendo o que eu estou te falando? Ele vai achar que o mundo é injusto, porque ele nunca se habituou a ter tarefas, a trabalhar, a realizar, e o mundo não vai dar colher de chá a ele não. Vai passar o rodo. E aí você vai ver uma porção de neném. Que neném? Nem estuda, nem trabalha, não faz nada, é neném. Emocionalmente é neném. Então, preste bem, Deus tem uma metodologia
quando Ele usa a fé como metodologia para você viver no reino, essa fé vai exigir de você posicionamentos, atitude, dar o primeiro passo, meter o pé na água. Está entendendo o que eu estou falando? Ter a iniciativa. Não, pastor, eu vou ficar esperando Deus fazer. Vai morrer seco, porque Ele faz pela fé. E a fé pede atitude. Comece a fazer crendo que Deus vai te abençoar. Comece a fazer crendo que Deus está à sua frente. Comece a fazer e você vai se ver surpreso. As portas vão se abrir. Há coisas que Deus não fará por você. É você que tem que fazer. Por quê? Porque a fé pede esse posicionamento. Eu quero terminar dizendo que a fé caminha para descobertas do que é o reino de Deus e como funciona. E preste atenção. E você precisa saber que o reino de Deus é justiça. Sabe o que nós vamos fazer daqui a pouco? Renovar essa justiça. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, para aqueles que creem tenham a vida eterna. Ele morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Deus morre por todos. Agora, a resposta é sua. E o que Ele fez? Justiça. Que justiça? Justiça do céu. Se um pecado entrou por Adão, lembra que eu comecei falando de Adão? Se você nasce pecador por causa de Adão, por causa de um homem entrou o pecado, mas por causa de um homem também entrou a salvação. Dá glória a Deus, amém? Então esse é o segredo. Deus é justo, Ele fez justiça. Se por um homem todos nascem condenados, por um homem todos têm direito à salvação. E é de graça. Se você foi condenado e você não estava lá quando Adão pecou, você também não vai pagar preço de ter que derramar o seu sangue, porque Ele já fez isso. E quando nós celebramos aqui a ceia, nós estamos celebrando a justiça de Deus que foi feita através de Jesus. Então o reino de Deus começa com isso. Ele é justiça, Ele é prazer, Ele é gozo, Ele é paz, Ele é alegria no Espírito Santo. Por hoje, chega. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Pedir que coloque aí uma música, não sei se vai ser possível